fatos, opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista. Então, esse terceiro aspecto será avaliado se você, em seu texto, seleciona, organiza e relaciona a interpretação das informações, dos fatos, das opiniões, dos argumentos em defesa do seu ponto de vista escolhido para a sua tese. É preciso, então, elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida e os argumentos que justifiquem a sua posição, né? Você precisa aí, eu falei isso, mas eu tenho argumentos para explicar por que eu falei isso, por que essa é a minha tese. Então, eu tenho 2 ou 3 argumentos e vou tecer esses argumentos em um parágrafo de desenvolvimento e o outro em outro parágrafo de desenvolvimento. Mas antes disso, o que seria a fuga do tema? Fuga do tema seria você falar algo em seu texto dissertativo argumentativo que não diz respeito à temática que foi colocada pela banca, a proposta de redação do tema que foi colocado por quem está aí corrigindo a sua prova de redação. Quando você é solicitado que fale sobre a internet e você fala de repente sobre algo político, você está fugindo do tema, tá? A não ser que nessa proposta de redação fale sobre a política relacionada a questões virtuais, mas não sobre a internet especificamente. Se for sobre a internet, existem vários outros aspectos que você pode abordar na sua redação, desde que você não fuja do tema, tá? É importante também que quando fala dessa competência de organizar e estruturar, você precisa colocar tudo bem organizadinho, de preferência coloque o argumento mais fraquinho no começo, para que quando o leitor esteja no seu segundo parágrafo, ele sinta o ânimo, porque vai estar o argumento mais importante, digamos assim, do seu texto dissertativo argumentativo, e não vai ficar um texto, não vai ficar uma leitura cansativa. Você vai explicar tudo na sua introdução, no segundo parágrafo você escolhe o desenvolvimento mais fraco, tá? Para que quando você vá para o segundo argumento, seja o argumento mais forte e dê esse ânimo na leitura de quem está corrigindo esse texto dissertativo argumentativo. É preciso ter coerência. O que é coerência? A coerência se estabelece por meio das ideias apresentadas no texto e dos conhecimentos dos interlocutores, garantindo a construção de sentido de acordo com as expectativas do leitor. Está, pois, ligada ao entendimento e à possibilidade de interpretação dos sentidos do texto. O leitor poderá apresentar esse texto, refletir a respeito das ideias nele contidas e, em resposta, reagir de maneiras diversas, aceitar, recusar, questionar e até mesmo mudar o seu comportamento em face das ideias do autor, partilhando ou não da sua opinião. É onde você vai organizar todas as suas ideias e ser coerente para tentar convencer o seu leitor, porque ele pode discordar do que você está falando, mas ele pode também concordar do que você está falando, que essa é a intenção, né? Que ele partilhe da sua opinião. Caso não partilhe, é também importante manter essa coerência, porque mesmo que o outro não concorde, mas aí você mostrou coerentemente como foi que você construiu, por que você tem aquele pensamento, tá? O que é projeto de texto? Algo que eu digo que é muito importante que vocês façam, esse projeto de texto. Façam um rascunho. A partir desse rascunho, vocês passam a limpo, revisam, corrigem, não mandem nada de supetão. Avaliem se está tudo organizado direitinho, se você escreveu tudo direitinho. Às vezes na escrita a gente se confunde, né? Mesmo a gente sabendo como que é, a gente escreve tão automático, tão rápido, às vezes está nervoso, que acaba colocando alguma palavra escrita de uma maneira inadequada, mas que a gente tem conhecimento sobre aquilo. É normal. Por isso que é importante que vocês façam esse rascunho e depois passem a limpo, até para reorganizar as ideias. Eu coloquei isso, mas eu acho interessante tirar, porque tem algo mais interessante que eu gostaria de acrescentar. Aí você tem essa possibilidade de reescrita. Quando a gente reescreve, o nosso texto fica, digamos que 80% melhor, tá? Tanto é para que você também entenda o que foi que você escreveu. É interessante que vocês também prestem atenção na competência 4, que é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação.
Como garantir essa coesão textual? Para garantir a coesão textual, deve ser observado determinados princípios em diferentes níveis, tá? Da estruturação dos parágrafos, da estruturação dos períodos e da referenciação, tá? A estruturação dos parágrafos diz o seguinte: um parágrafo é uma unidade textual formada por uma ideia principal, a qual se ligam ideias secundárias. No texto dissertativo argumentativo, os parágrafos podem ser desenvolvidos por comparação, por causa, consequência, por exemplificação, por detalhamento, entre outras possibilidades. Deve haver uma articulação entre um parágrafo e outro. É aí onde vai entrar a coesão textual que eu vou falar com vocês lá na frente, tá? Também a quinta e última competência: elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos, como eu já tinha falado para vocês, tá? Nessa parte que, no seu texto, que é a apresentação da sua proposta de intervenção para o problema abordado que respeite esses direitos humanos. Propor uma intervenção para o problema apresentado pelo tema significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo, tá? Enfrentar, resolver, solucionar, e aí vai a proposta de intervenção. Ela precisa estar relacionada ao tema e integrada ao seu projeto de texto, ou seja, o seu parágrafo de introdução, o seu parágrafo de desenvolvimento está relacionado e integrado na sua conclusão, na sua proposta de intervenção. Tem que estar de acordo com o que você vem falando, tá? Além disso, respeitar os direitos humanos, que é super necessário. Ao elaborar a sua proposta de intervenção, procure responder as seguintes perguntas: o que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema? Quem deve executá-la? O Hugo, tá? O governo. Como viabilizar essa proposta? Qual efeito ela pode alcançar? Que outras informações podem ser acrescentadas para detalhar a proposta? Não é apenas propor. Você vai dizer como que isso vai ser colocado em prática, quem vai colocar em prática, quais são os possíveis efeitos dessa prática, tá? Não é só dizer, para modificar a intolerância as pessoas precisam se conscientizar. Como essas pessoas vão se conscientizar? Com quais chamados, com quais propagandas, com quais tipos de conscientização? Quem vai conscientizar? Cabe a quem? Como isso vai acontecer? Não é apenas propor, né? Colocar a sua proposta, você precisa explicar como é que isso vai se dar, como é que isso vai acontecer. E, para finalizar, o que é considerado o desrespeito aos direitos humanos? A prova de redação do Enem sempre assinalou a necessidade de o participante respeitar os direitos humanos, e essa determinação está na matriz de referência da redação do Enem. Conforme a matriz, as redações que apresentam propostas de intervenção que desrespeitem os direitos humanos serão penalizadas na competência 5, serão zeradas, né? Porque é aí onde a banca vai avaliar que você realmente entenda a dignidade humana, a igualdade de direitos, o reconhecimento e a valorização das diferenças das diversidades, a laicidade do Estado, a democratização da educação, a transversalidade de vivência e globalidade das situações, a sustentabilidade socioambiental, que aí vai entender que você, como cidadão, está preparado para estar inserido nessa sociedade, um cidadão consciente. Tá? Na próxima aula nós veremos sobre a coesão textual e a coerência textual. Até mais!